Então tá. Na aula passada, a gente começou a falar das variáveis aleatórias contínuas. Na verdade, a gente falou um pouco das integrais, né, do que eram as integrais impróprias. E aí a gente deu um exemplo aqui de como é que a gente calculava uma probabilidade agora de uma variável aleatória contínua, né, que assumia que valores entre não era um valor discreto, mas a variável x variava continuamente, né? Então, essa é a nossa definição, né, da variável aleatória contínua. Esse valor de x não varia mais discretamente, mas agora ele percorre todo um intervalo dos números reais. E agora vamos linkar aqui agora, aliás, nosso objetivo agora é definir o que é a probabilidade. Vamos definir aqui o que mais formalmente, né? Como é que a gente calcula a probabilidade para uma variável aleatória contínua, tá bom? Então, vamos começar assim, ó. Vamos começar assim. A gente tem seja x uma variável aleatória contínua, mas ela é contínua, mas eu vou considerar somente alguns valores dela, tá? Esses n valores, x1, x2, xn. Eu vou considerar ela só até somente esses valores finitos aqui. E aí, se a gente fosse fazer um histograma com esses valores, vamos ver como é que ficaria. Então, o procedimento é o seguinte. A gente pegaria aqui, eu coloquei a altura mínima aqui porque você pode pensar que esses valores x1 e x2 poderiam ser a altura das pessoas, tá? É só por isso, mas aqui poderia ser, nesse caso abstrato aqui, a gente pode trocar aqui por valor mínimo. Mínimo e aqui valor máximo. Ou seja, eu pego aqui, dentre todos esses valores da variável aqui, eu pego o menor e o maior. E aí eu faço o seguinte, então vamos supor que eu peguei aqui peguei um menor valor aqui, que eu vou chamar de A. Aí eu peguei um maior aqui, que eu vou chamar de B. E depois eu calculo esse delta, ou seja, eu pego o B menos o A, o B menos A vai ser o comprimento desse intervalo AB, certo? E agora eu vou dividir por M. Quem é M? Aí é que tá. Esse M vai ser eu vou escolher de tal maneira a na verdade eu vou ajustar esse A e esse B de tal maneira que eu consiga assim uma boa divisão de intervalos, né? Por exemplo, vamos supor que todos esses valores aqui, sei lá, eles fossem assim a de de 0,2 a, sei lá, 9,7. Aí você poderia pegar o B sendo 0 e o B sendo 10, para você dividir por 10, né? Que no caso seria o M seria 10, né? Você estaria pegando então, e você iria obter um número inteiro de subintervalos, tá? Então essa é a ideia, você ajusta o seu A ou B aqui, ajusta o seu M de tal maneira que você consiga fazer uma divisãozinha assim, ó. Porque na verdade é assim que a gente faz o histograma, né? Muito bem. E aqui são aí os valores, esses valores x1, x2 até xn, eles estão todos aqui, diluídos aqui nesses subintervalos, tá bom? Então,
a gente tem aqui todos esses valores aqui diluídos aí. Ah, muito bem. Então, NI, número de valores contidos no subintervalo. Então, aqui para a gente, para facilitar as coisas, para talvez ficasse melhor eu pegar não esses valores XI aqui, mas ah, talvez fosse melhor pegar. Quando eu escolher esse aqui, o menor e o maior, quando eu dividisse aqui, então eu pegasse uma outra letra, digamos aqui um A2, um A3, um A4, um A5, por exemplo, até chegar no último aqui, é, até chegar no último aqui, sei lá, fosse um AM, e aí os XIs estariam aqui, ó. Aqui dentro estaria quem? Poderia estar o X1, o X2, aqui dentro poderia estar o X3, o X4, e assim por diante, tá? Então, essa é a ideia. Muito bem, mas a gente está aqui construindo a gente quer construir nosso histograma. Então, como é que a gente vai fazer? Então, para cada um desses subintervalos aqui o A2, o A3, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar quantos desses xis ficam nesse primeiro intervalo aqui, ó. Então, eu vou contar quantos valores da variável aleatória ficam aqui dentro. Aí, esse número de valores que está aqui, eu vou chamar de N1. O número de valores que está aqui, eu vou chamar de N2. Tá? Então, se eu pegar esse N1 aqui e dividir pelo total, que é N, eu vou obter quem? Eu vou obter o F1. E quem é esse F1? É a frequência relativa. Lembra quando a gente fazia aquelas tabelas de frequência? E na última coluna a gente calculava aquela frequência relativa? Geralmente a gente dava ela em forma de porcentagem, né? Então essa frequência relativa é exatamente aqui o FI. Ó, quem que é o F2? O F2 é o N2 sobre N. Assim, e assim por diante. E depois, para a gente achar a altura de cada retângulo lá no histograma, a gente precisa calcular a densidade de frequência do iésimo intervalo. Então, assim, né? Se eu quero construir um histograma, então a gente vai construir um retângulo aqui. Essa base, ó, todos eles têm a mesma base aqui, que eu estou chamando de delta. Delta é esse valor fixo, que é o B menos A dividido por N. Agora, essa altura é escolhida, tem até um dos vídeos gravados aí para trás, onde eu expliquei isso. Se procurar, vocês acham, tá? Eu estou meio que refazendo de novo, mas um pouco mais detalhado, ó. Essa altura aqui, eu quero escolher de tal forma que a área desse retângulo seja igual ao FI. Ou seja, nesse caso, seja igual ao F1. Ó. Então, para isso acontecer, eu vou escolher essa altura como sendo F1 sobre delta, né? Porque quando eu pegar o F1 sobre delta, que é a altura do retângulo, e quando eu multiplicar pela o delta, que é a base do retângulo,
Esses dois vão se cancelar e vai sobrar o F1. Então, eu faço a mesma coisa para cá, ó. Mesma coisa para cá. E aqui vai ser o F2. Mesma coisa. Aqui. E assim por diante, tá? Assim por diante, eu obtenho o FI. Tá? Então, ó, a altura do iésimo intervalo é FI sobre delta. E quando eu multiplicar esse FI sobre delta por delta, vai dar o próprio FI. Então, de um lado, o que isso aqui está dizendo? Está dizendo que de um lado isso aqui é uma probabilidade. Porque você pode pensar assim, se eu tenho N valores, qual é a probabilidade desses... então, se eu tenho N valores... Você pode enxergar esse FI, que é a frequência relativa, como sendo a probabilidade daquela quantidade de N valores cair dentro desse intervalo, de xi até xi mais 1. Então, ou seja, essa frequência relativa é uma probabilidade. E aqui, com essa igualdade, eu estou dizendo o seguinte, ó, isso é por esse lado, né? Mas, por outro lado, ó, isso aqui é uma área, né? É uma área. Então, é por isso que... eu escrevi aqui, não. Aqui, ó. Eu escrevo aqui de novo. Então, esse FI é a área determinada pelo iésimo retângulo. Muito bem, então, se você continuar... Então, ok, então o que a gente tem? A gente tem no histograma, então, no histograma, a gente tem a gente pode interpretar da seguinte maneira, então, ó. A probabilidade de x, por exemplo, de assumir valores entre A1 e A2 é o F1, que é a área do retângulo I. Mas você poderia perguntar assim também, qual é a probabilidade? Não precisaria ser dois termos aqui, A1 e A2, né? Poderia ser mais afastado. Qual a probabilidade de a variável aleatória x assumir valores entre A1 e A3, por exemplo? Se fosse entre A1, se fosse só entre A1 e A2, seria a área desse retângulo, certo? Mas se for entre A1 e A3, então você faria o quê? Pegava a soma das áreas dos retângulos. Então, esse é o ponto, tá? O ponto é que, se você quisesse agora calcular a probabilidade dela, você pode pegar, então, qualquer valor aqui entre A e B, né? Então, ou seja, se eu pegasse aqui, digamos, poderia falar assim, a probabilidade de que x estivesse aqui entre A e B, tá bom? Então, agora, imagine aqui que eu tenho x tem peguei aqui A e B eu escolhi aqui, sei lá, poderia ser entre 10 e 12. E eu estou agora com muitos valores, estou lá com 1000 valores da variável aleatória, né? Então, quando eu fizesse esse histograma, do jeito que eu fiz aqui, essa probabilidade aqui seria a soma das áreas de todos os retângulos.
eu iria somar a área de todos esses retângulos, né? Então, deixa eu ver se eu... eu já escrevi aqui, tá? Vamos usar aqui, ó. Que a gente já ganha tempo aqui. Ó, foi o que eu disse aqui, ó. A probabilidade de x assumir está entre valores x e x mais... Eu tinha trocado aqui só o x e por aí, né? É a área do iésimo retângulo. E esse f aqui, ó, eu vou chamar então, ó, eu posso então pensar numa função que associa, eu posso pensar aqui, isso aqui é a altura do primeiro retângulo, né? Eu posso pensar que isso aqui é o valor de alguma função f de x1. Eu defino uma função, né? Aqui o A2, ó. Não, o A1 no caso, né? Aqui eu defino também uma outra uma função. Essa altura desses retângulos define uma função. Então aqui vai ser o meu A2, ó. Quem vai ser meu A2? Vai ser o F2 sobre delta. E assim por diante, eu tenho uma função, ó, que vai dar o quê? Vai dar a altura de cada um desses retângulos. Quem que é f de aí? É fi sobre delta, tá bom? Então essa é a ideia. Eu estou pensando agora numa função que é definida em cada um desses pontos aqui, ó, que são aqui os pontos base dos retângulos, tá vendo? E elas me fornecem a altura de cada retângulo. Então, a, a probabilidade de x estar entre essas, em cada faixa desse retângulo, é a área do retângulo, tá? E agora, se eu pegar agora não assim, valores consecutivos lá na divisão, aqui, não entre A2 e A3, ou entre A1 e A2, mas se eu pegar x variando de A até B, toda a faixa, né? Faixa maior, qualquer, a probabilidade, essa aqui que eu estou olhando, ó. A probabilidade é simplesmente a soma, isso aqui, ó, é a soma da área dos retângulos, tá? Isso aqui é a soma da área dos retângulos. Aqueles retângulos compreendidos entre A e B, né? Estou aqui, ó, entre A e B. Tá bom? E agora vem a questão agora de passar o limite. Então aqui a gente vai... Agora a gente tem que resgatar lá... Eu fiz assim alguns desenhos, alguns histogramas, né? Com vocês lá daquelas distribuições normais, né? Em forma de sino, né? Então, ou seja, qual que é a ideia aqui? É você aumentar cada vez mais. Então, assim, suponha agora que você escolheu, você tem uma variável aleatória contínua, tá? A sua x, variando em todos os reais. Aí você escolheu aqui, aí você me deu assim, ó, toma aqui o número A e o B. E você quer definir qual é a probabilidade dessa variável aleatória assumir valores entre A e B. Então a ideia assim, é a gente repetir essa construção para quantidade cada vez maiores de valores de x. Então a gente começou aqui essa construção do histograma com n valores, né? Agora faz esse n aumentar cada vez mais. Faz esse n aumentar cada vez mais. Agora entre A e B aqui, você teria aqui 1000 valores, você teria aqui 1 milhão de valores, você teria aqui 1 bilhão de valores. Se essa quantidade de valores for muito grande, o que você pode fazer? Você pode pegar esse seu delta, que eu vou chamar agora até aqui para aparecer com o cálculo lá, o cálculo diferencial. Você pode pegar, a gente dividiu aqui por m, né? Você pode dividir
por um M muito grande, ou seja, você pode pegar uma faixinha muito estreita e ainda assim você vai ter valores de X lá dentro, porque eles são muitos, eles estão todos espalhados aí. Então, quando você for começar a construir aqui o seu histograma, ó, aqui, por exemplo, ó, você vai construir seu histograma. Do mesmo jeito que eu fiz aí para cima, ó. Aí agora você vai começar a olhar para, por exemplo, você pode olhar para esses topos esquerdos. Olha para o topo, olha para aqui na esquerda dos topos dos retângulos. Olha para os pontinhos vermelhos. Aqui, 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 aqui e aqui. Ó, perceba assim, observe intuitivamente. Quanto mais você toma cada vez maior, aumenta aquele N, que é o número de valores da variável aleatória, e aí você automaticamente vai também, cada vez mais, tornar esse ΔX pequenininho, você está estreitando a largura das bases dos retângulos. E quando você fizer isso, o que vai acontecer com esses pontinhos vermelhos? Eles vão se aproximar cada vez mais, não é? Porque os retângulos agora estão ficando cada vez mais fininhos. Está parecendo com alguma ideia que vocês conhecem lá do cálculo, né? A soma de rima? É exatamente isso, gente. Aqui é a força do cálculo em ação, né? A gente está pegando a ideia lá da soma de rima e usando para definir a probabilidade. E olha, em cada um desses passos que a gente faz isso, tudo que eu fiz aqui continua valendo, né? Ou seja, a probabilidade de X está entre A e B, tá? Não a X original, que assume todos os valores reais, né? Mas aquela, digamos, X aproximada, ou seja, aquela que assume só os valores de X1 até Xn. Então, quando você começar a pegar essa aqui é a sua Xn, ó. Eu usei o mesmo símbolo, mas não é a mesma, em princípio, não é a mesma variável aleatória, porque, ó, para essa discreta aqui, eu calculo a probabilidade assim, certo? Então, aqui, ó, em princípio, até seria uma Xn, né? Mas quando eu pego esse meu N aqui e mando para o infinito, ó, então, ou seja, eu estou tendendo aqui eu não consigo, quando eu vou pegando cada vez um número maior de valor da variável aleatória, x, né? Então essa xn ela vai tendendo a ser o quê? A ideia é que ela vai aproximando da x, tá? Então, ou seja, esses pontinhos vermelhos aí, eles vão, no limite, vão formar a ideia que eles vão se aproximar de uma curva, assim, ó. Ou seja, eles vão de fato descrever, vão se aproximar, tá? Eles vão se aproximar de uma função contínua f de x. E esse é o segredo, né? Porque essa função f de x contínua, que esses pontos vermelhos se aproximam, é chamado de modelo teórico, né? Ou seja, essa é a parte principal. Esse é o protagonista da nossa noção de probabilidade, ó, porque eu vou definir a probabilidade de x estar entre A e B como sendo a integral dessa fzinha, de A até B, ó. Tá bom? Tá vendo como aqui, por assim dizer, há uma intuição por trás, né? Estou passando aqui da minha definição formal aqui de probabilidade para uma variável discreta. Então, mediante uma ideia de limite, eu estou passando aqui para uma outra coisa, né? Que é a definição da probabilidade para uma variável aleatória contínua, tá bom? Passando ao limite, tá bom?
Agora, como assim passando o limite? Isso aqui então, é o que vocês aprenderam lá no cálculo, né? Ó, quem que é a integral de A até B de f de x dx? Isso aqui é o limite do somatório de f de x dx. Esse somatório vai de 1 até n, com n variando, n tendendo ao infinito. Não é assim a definição de integral? Foi o que a gente fez aqui. Nós passamos o limite aqui, ó. Nós calculamos o limite dessa expressão aqui. Quando a gente pegou esse n aqui e mandou para o infinito, a gente estava, na verdade, ó, calculando esse limite que passa a ser essa integral, que passa a ser a minha definição de probabilidade, tá bom? E aí, olha só, essa funçãozinha, que ela é, na verdade, é a protagonista, porque agora tudo que eu preciso é só dela, né? E ela tem essas propriedades aqui, olha, que se adequam a... Por que ela serve, né, para definir uma probabilidade? Lembra que a probabilidade é assim, é sempre um número positivo entre 0 e 1, não é isso? Pois bem, essa funçãozinha, ela... Aí você define, tá vendo aqui? Então, na verdade, qualquer função que satisfaça essas condições A e B vai servir para eu definir a probabilidade. Ela pode ser uma densidade, ela vai ser chamada função densidade e probabilidade. Aqui. Função densidade e probabilidade. Mas para isso ela tem que ser não negativa, ou seja, para eu ter uma área, né, abaixo da curva, né, ela vai ter que estar sempre assim. E outra, ó, a área abaixo da curva é 1. Por que que eu defino que a área abaixo dela tem que ser 1? É porque a probabilidade total, né, tem que ser sempre 1, né? Ou seja, aqui, ó, eu estou restringindo a x só entre A e B, né? Eu quero que x assuma só entre A e B. Mas se eu poderia, assim, falar assim, não, mas qual que é a probabilidade de x assumir, colocar aqui uma notação assim, se eu pegasse aqui de menos infinito a infinito. Ou seja, x pode assumir qualquer valor. Essa probabilidade teria que ser 1, né? Então, por isso é que você coloca essa condição de que a integral de menos infinito até infinito da f de x tem que ser 1. Ou seja, a área total abaixo da curva tem que ser 1. Para você cumprir aquela condição de que a probabilidade do espaço... Para você cumprir aquela condição de que a probabilidade P de ômega seja 1. Ou seja, a probabilidade do espaço amostral inteiro é 1. Tá bom? Então, ou seja, a probabilidade aqui vai ser sempre uma fração nessa. Como a área total está variando entre 0 e 1, e aqui você está sempre pegando uma faixa, né? Para calcular a probabilidade, ó. Aqui você está pegando A e aqui você está pegando B aqui, né? Você está olhando sempre para uma faixa, então é claro que essa probabilidade de x está entre A e B, é claro que ela está sempre entre 0 e 1, né? Então, essa condição aqui, essa definição 19, por que você escolhe ela assim? Para que isso aqui se torne de fato uma probabilidade, ou seja, para que isso aqui de fato cumpra aquela nossa exigência, né? O que era a probabilidade? Foi a questão da prova, né? É uma função que assume valores entre 0 e 1, a probabilidade e satisfaz aquela condição aditiva, ela é automaticamente satisfeita, né? Aqui, porque quando você está calculando a probabilidade aqui, em cima da curvinha, quando você pega aqui, valores aqui e junta, né? Você pega aqui de A, B e C.
Então, quando você pegar aqui, a soma das áreas já é aditiva, né? Se não há interseção nas áreas aqui, quando eu somo as áreas separadamente, é a mesma coisa que somar a área toda. Então, aquela condição de que P de A união com B, isso aqui é P de A mais P de B, já é automaticamente satisfeita quando você está, desde que o A e o B seja vazio, essa condição já é automaticamente satisfeita quando você está trabalhando com áreas. Então, a preocupação maior aqui era garantir que essa outra parte, né, que a probabilidade fica sempre entre 0 e 1, tá? Sendo a probabilidade do espaço amostral 1, né, a 100%, ou seja, a probabilidade máxima, e a probabilidade onde é que seria o vazio aqui? É quando você pegasse aqui para essa definição aqui, a probabilidade de x assumir um único valor é sempre zero, né? Você pegasse qual é a probabilidade de x assumir um valor aqui, um só valor, x. Aí isso aqui é zero, né? Porque você estaria calculando a área de uma linha, não há área de linhas, né? Não há uma área de uma linha. Você tem que ter pelo menos uma faixa, né? Só vai existir área de uma faixa, né? Essa área aqui só existe, você pegar o A e B aqui, essa área só existe quando o A é diferente do B. Você pegar o A igual a B aqui, ou seja, o A igual a B, A igual a B, ou seja, se você quiser calcular a probabilidade de x assumir um ponto particular, então isso é sempre zero, não existe. Quer dizer, existe, é zero, né? Então essa é a diferença aí, a diferença essencial das probabilidades para a variável aleatória discreta e a contínua, tá? Na discreta faz sentido você calcular a probabilidade de x assumir um único valor, né? Mas na contínua não, ela tem que variar sempre numa faixa. E a definição formal é essa aqui, gente, ó. Se x é uma variável aleatória contínua, dizemos que uma função f é uma FDP, função densidade de probabilidade, se existir, né, essa f, né, tal que a probabilidade de x variar entre a e b é dada por essa integral, tá bom? Então, ou seja, f é uma função densidade de probabilidade da variável aleatória x. Então, é assim, a x vai ser, digamos, o problema que você quer, né? Que você quer modelar, né? E essa x aí vai ser e a fzinha de x vai ser o modelo teórico, vai ser. Então, por exemplo, se tiver, vamos supor que você tivesse trabalhando com dados assim, tivesse na hora que você fosse colocar seus dados aqui, eles tivessem os seus valores, né? Aqui, por exemplo. Sei lá, se olha lá o meu gasto de energia elétrica, é mais ou menos constante todo mês, né? Exceto fim de ano, quando eu viajo ou quando eu recebo visita. Então, qual que seria aqui uma F? Seria uma constante, né? Porque ela não está variando, tá vendo? É muito próximo aqui, então aqui poderia ser os meses do ano, né? E aqui seria o valor que você... aqui mês, se fosse a conta de energia elétrica, que você olha lá, a sua, e aqui seria o custo, né? Seria aqui o valor. A minha é mais ou menos constante, o gasto aqui, ó. Então, ela parece uma linha reta, né? Ela pode ser aproximada por uma linha reta. Por exemplo, nesse caso, seria uniforme. Aí, nesse caso aqui, eu só preciso pegar o intervalo AB aqui, aí definir isso aqui como sendo 1 sobre B menos A. Eu faço isso para que a área total seja 1, né? Aí é só uma questão de ajuste. Eu defino a área total aqui, tem que ser 1. Então, se aqui for um valor K, na verdade, se a f de x fosse... se esses valores são sempre K aqui, eu defino essa f de x como sendo K dividido por B menos A.
porque aí a área total vai ser 1, né? Se eu pegar a área da base aqui, que é B menos A, e multiplicar por K, vai dar 1. Então, aqui é K, na verdade é KB menos A. Gente, então é isso, tá? Tudo isso que eu fiz aqui foi para dar para vocês aí essa explicação, tá? De por que a probabilidade é definida dessa forma. Alguns livros não fazem isso, tá? Eles vão lá e simplesmente... a probabilidade é definida dessa maneira, né? E pronto, dão a fórmula. Gente, é por isso que eu não gosto de ler matemática em livros de engenharia, de física, né? Porque eles não têm essa preocupação de explicar de onde vem a fórmula, de onde vem a fórmula, né? Eu acho que sem isso você não entende o objeto matemático, né? Você tem que saber mais ou menos de onde que as coisas vieram, senão você vai estar só decorando a fórmula, né? Então, mesmo que vocês não sejam da matemática, é importante que você entenda como é que de onde que ela veio e como é que ela funciona, porque senão você vai estar simplesmente pegando uma fórmula e aplicando, né? Então é importante a gente ter essa ideia de onde as coisas vieram.